Olá, galera, bem-vindo ao Boas Opções. Hoje estamos aqui no botequim do Boas Opções, tomando uma cervejinha, comendo um torresminho, com a galera toda aqui para a gente discutir grega. Já discutimos uma opção de coisa, cada uma delas individualmente, e agora nós vamos falar sobre elas em conjunto. O que acontece com as gregas quando eu misturo tudo, eu faço aquela salada? Porque é muito bonito ver assim, olha, o preço da ação está igual, o strike está igual, a taxa de juros está igual, agora eu vou variar só a volatilidade em 1%. Pronto, fica bonitinho, aí mudou ali. Só que na realidade não é assim que a banda toca, né? A realidade é que na hora do vamos ver, todo mundo mexe junto. Isso aqui tudo vai mexendo. Tirando a taxa de juros que varia muito pouco, né? O resto mexe para lá e para cá o dia inteiro, junto. Então um sobe, um desce, e tal. Tirando o strike e a taxa de juros, o resto vai variando. Tá? Então, a gente tem que conseguir compreender qual a relação entre elas para poder perceber como isso vai impactar a gente na nossa negociação de opções, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte: o que é disparadamente o mais importante na influência no preço das opções? Será que é o preço da ação? Será que é os juros? Será que é o strike? Será que é o vencimento, o tempo até o vencimento? A volatilidade? Não sei, vamos ver, vamos ver. Tá? A gente tem que ver o seguinte: todo mundo fala do teto. Opções não devem ser operadas porque é um ativo que perde com o tempo, ela vai murchando, então o tempo é seu inimigo, é horrível, você vai operar opções, você perde sempre, porque todo mundo que opera opções perde, porque afinal de contas o tempo desgasta o ativo. Como assim? Tá bom, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, nossa tá 90 centavos e a put está 0,75. Vamos variar 29 dias. A ação está na véspera de vencer. Vence amanhã. Só tem um dia de vida. Olha que desgraça. As nossas calls e as nossas puts caíram de valor absurdamente. Tá? Isso aqui caiu de 90 para 15. Isso aqui caiu de 75 para 15. Poxa, praticamente estou perdendo todo o meu dinheiro. Triste isso, né? Pois é. Mas, nesses 29 dias, a nossa ação subiu. Saiu de 20 para R$ 22. Ó, caramba, mas eu estava com isso aqui a 90 centavos, e esse aqui a 0,75, e o que aconteceu? Faltando um dia para o vencimento, eu estou conseguindo ter mais de 100% de lucro. Por quê? Porque o preço da ação é disparado a coisa mais importante no cálculo das opções. Tá? É disparado, é de longe a coisa mais importante, galera. Tá? Então, isso aqui a gente tem que ter em mente, nunca perder de vista isso. Tá? O tempo é importante, a volatilidade é importante, tudo é importante. O preço da opção é o rei das opções. O preço da ação é o rei do Black-Scholes. Ele é o rei da determinação de quanto que uma opção vai valer. E você vai observar isso melhor se você olhar a relação entre as gregas. Vamos lá, voltando com os 30 dias. Essa aqui é a relação entre o delta e o teta. O delta, ele é 35 vezes mais importante, maior do que o teta. Então, se você dividir isso por isso, dá 35. Ele é 20 vezes maior do que o vega e é 45 vezes maior do que o rho. Isso aqui, ó. E para put, são esses os números. Ou seja, um troço que é 38 vezes maior do que o outro, cara, se você pegar pensa assim, uma pessoa de 1,80 m. Tá? Pensa uma pessoa de 1,80 m. Agora, pensa uma pessoa que seja 35 vezes maior do que ela. Tem 63 metros de altura. É como uma pessoa do lado de dois Cristos Redentores. Você bota um em cima do outro e tem uma pessoa do lado. Essa é a relação do do delta com o teta. Cara, é incomparável. É incomparável. A força de um é muito maior do que a outra. E o que faz o delta mexer? O preço da ação é o principal. Então, o preço da ação faz com que o delta mude radicalmente. E aí todos os outros, que embora mudem também, eles não chegam nem perto, eles não aguentam aquele tranco. Então basta, vamos dizer aqui, passados de novo os 29 dias, a ação foi lá embaixo. Se isso aqui subir para 20,50,
você já não perdeu tanto dinheiro. Vamos ver, ela precisava, para anular, 80 centavos provavelmente vão dar. Né? Um pouquinho mais, 20,85. Então, ó, se a ação subir 90 centavos, você ainda tem lucro mesmo passados 29 dias. Ou seja, é tão maior a influência do preço da ação que o Teta simplesmente perdeu todo sentido. Não faz sentido. Ele é mínimo. Tá? A mesma coisa vai acontecer para as outras. Então, se eu botar isso aqui de volta, fizer, vamos dizer, a volatilidade. De novo. Vamos dizer que a volatilidade caia. Tá? Vou usar a histórica porque é isso que está fazendo a conta aqui. Mas aqui seria a volatilidade implícita dessa opção. Vamos dizer que ela caia para 10%. Caiu pra caramba a volatilidade. Pô, foi mesmo, olha. Caiu, estava 90, caiu para 35. Vamos ver se isso aqui for para 21. Pô, a volatilidade desabou e você ainda ganhou dinheiro com R$1 que aumentou ali, você ainda ganhou 26 centavos aqui. Captou a influência que o preço da ação e o delta tem na dimensão das outras gregas? O delta saiu de 50 para 95. O prêmio da opção disparou. E olha aqui, a volatilidade caiu. Vamos fazer o seguinte, mesmo passando, ó, passaram 29 dias, o delta caiu, a volatilidade caiu, desabou, mas a ação subiu R$1 e o cara ainda ganha dinheiro. Ou seja, tudo que podia ser contra ele está comprado na call, tudo que podia ser contra ele, que é a passagem do tempo e a queda da volatilidade, não adiantou nada. Ele continua ganhando dinheiro. Captaram o negócio? Como que o valor do preço da ação é infinitamente mais poderoso? Ele é como um gigante brincando com crianças ou anões. A diferença é gigantesca. Tá? Então, a relação do delta com as demais gregas é tão abismal, tão grande, que olhar as outras é até um troço meio que você fala, tá. Tem influência? Tem. A não ser que você vá fazer operações muito milimétricas para ganhar uma coisinha aqui ou ali, isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Tá? Então, pensem sempre nisso. Pensem sempre nisso. Tá? A relação das gregas é muito desigual, sendo o delta e o preço da ação infinitamente mais importante do que todas as outras. Agora, tem outras relações entre elas. Por exemplo, quando eu quero que eu tenho um delta positivo, eu quero que a ação suba. Quando eu tenho um delta negativo, eu quero que a ação desça. Isso a gente já explicou antes. Quando eu tenho o vega positivo, eu quero que a ação suba. Então eu vou tentar somar essas coisas, ter uma estrutura que seja delta positivo, vega positivo, para que eu consiga ganhar com o aumento da volatilidade e o aumento da própria ação. Então a gente vai trabalhando isso. Quando a gente monta as opções, aquelas estruturas, Condor, Straddle, isso, aquilo, a gente tenta trabalhar de forma que a gente tenha ou um delta zero ou um delta positivo, se eu quero que a ação suba, ou um delta zero ou um delta negativo, se eu quero que a ação caia. Mas a relação entre gama e vega, eu quero que fique positiva para eu ter mais volatilidade na ação e um aumento da volatilidade implícita. Isso aqui vai me ajudar muito. E assim a gente vai fazendo de acordo com essa tabelinha. Isso aqui está no volume 2 do meu livro. Tá? Mas é importante perceber a dimensão do negócio. Agora vamos voltar naquelas contas e fazer... A ação não muda. Então vamos voltar naquelas contas e fazer a coisa. A ação não muda. A ação está aqui, o preço é o mesmo. Mas agora eu vou mexer só entre o tempo e a volatilidade. Ok? Observa que a volatilidade ela é, no mínimo, quase 2 vezes maior do que o θ vai influenciar. Ok? Então, vamos lá. Vamos dizer que passem 15 dias, a ação fica no mesmo lugar. Olha como caiu, de 90 para 0,62. A ação fica no mesmo lugar, mas por qualquer motivo, a volatilidade sobe de 30 para 45. Vamos botar 44 para ficar provavelmente o mesmo número. Ó, 45. Mesmo passando 15 dias, um aumento de volatilidade de 30 para 45
a opção praticamente não mudou de valor. Ou seja, o vega é muito mais importante do que o teta. E é só no teta que se fala. As pessoas ficam obcecadas com opções perdem valor com a passagem do tempo, opções perdem valor com a passagem do tempo. Sim, opções perdem valor com a passagem do tempo se você não mudar mais nada, se o ativo ficar paradinho no mesmo lugar. Isso acontece? Quantas ações você conhece que ficaram 30 dias paradas no mesmo lugar, sem mexer? Não vai para lugar nenhum. Acontece, mas não é comum. Então, vamos dizer que passaram 29 dias. A ação não saiu do lugar, está no mesmo ponto. Mas a volatilidade dessa opção, já no finalzinho da vida dela, a volatilidade aumenta. Então ela passou para 70%. Não chegou a compensar. Por que não chegou a compensar? Por aquilo que eu falei. No final da vida das opções, aqui já o gráfico não mostra, mas no final da vida das opções, nesse gráfico vai ficar melhor. Observa como se acentua o efeito do teta. Ele aumenta. Nessa fase aqui, o teta ele ainda não está tão poderoso quanto ele está no finalzinho. Mas, vamos lá, em algum momento, no último dia, véspera, o troço vai vencer amanhã. A opção tinha 30% de volatilidade, agora foi para, vamos dizer, 90% de volatilidade. O troço que tá praticamente indo para o pó, já não está mais indo para o pó. Estou perdendo dinheiro? Estou perdendo dinheiro. Mas não tanto quanto seria. Tá? Então, quem vence essa batalha? Vamos ver. Quem vence essa batalha? O tempo só pode ir até aqui. A volatilidade pode ir para qualquer número. Ah, mas 150% de volatilidade implícita acontece? Acontece. Acontece. Para falar a verdade, acontece. Essa semana mesmo eu estava vendo, tem uma... Acho que é a Prio 3, está com volatilidade de 100 e tantos % nas suas opções. Tá? Não eram, atingiram. Tá? Isso que eu estou sendo extremo, na véspera. Mas se faltarem uns 10 dias, olha aqui. E eu não preciso estar tão longe assim na volatilidade. 10 dias. Passaram 20 dias, a volatilidade aumentou de 30% para 60%. O cara ainda está ganhando dinheiro. Passaram 20 dias. Vamos botar aqui 50%. Perdeu um pouquinho. Mas se a ação não se mexe, passam 20 dias de teta comendo a sua opção. E a volatilidade sai de 30 para 55, que não é um movimento nada de fora do normal, sua opção não sai do lugar. Continua parada. Tá? Na verdade, as puts até ganharam dinheiro aqui. Então, percebam a diferença de poder. Pense sempre, o valor da ação, o delta, também é um gigante. Um gigante. Estamos falando de um gigante de 300 metros de altura. Em segundo lugar, lá com uns 10 metros de altura, vem a volatilidade implícita das opções. Tá? Que é ali muito, muito poderosa. Depois vem, lá com 2 metros de altura, vem o teta. O tão famoso teta que come as opções e destrói as opções. Se você não deixar chegar tão perto do vencimento, ele já não é tão inimigo seu assim. Por último, vem a taxa de juros. Que eu nem vou ficar mexendo aqui, porque é tão irrelevante o valor que... Vamos dizer que a taxa de juros saísse de 6% para 10%, 10,25%. Todas as outras condições mantidas iguais. Tá? A volatilidade estava em 30%. A taxa de juros subindo 4%, a opção subiu 5 centavos. Então, e se caísse também, fosse para 2%, a opção caiu 5 centavos. Então, ela é muito pouco. É importante? É. Se você está trabalhando com 10 milhões de opções, isso aqui faz uma diferença desgraçada. 1 centavo faz uma diferença desgraçada. Mas para a maior parte das pessoas que vai trabalhar com 300, 500, 700 opções, não faz tanta diferença, é muito pouco. O que faz a diferença? O preço da ação e o delta. Depois, bem depois, mais importante, a volatilidade. Bem depois, o teta. Tá? E o gama, Campos? Não, o gama ele não entra nessa história porque ele é uma derivada de segunda importância. Tá? Ele é muito, muito importante para o delta, porque o delta ganha seus valores em relação
ao gama. Mas o gama é como se fosse, vamos dizer, o jockey em cima do cavalo. O cavalo não vai deixar de correr aquela barbaridade porque o jockey pesa mais 1 quilo ou 2 quilos. Não, ele vai continuar correndo do mesmo jeito, tá? Então, observem que eu não entendo absolutamente nada de corrida de cavalos. Mas o importante é perceber que o gama ele não entra nessa conversa que nós estamos tendo aqui porque ele é uma derivada de segunda. Então, ele importa para o delta e só para o delta e para o resto não. Tá? Então, pensem nisso, tenham sempre em mente isso. Tá? E essas relações elas não são fixas, mas elas são sempre proporcionais. Então não interessa quantos dias passem, uma mudança do preço da ação sempre vai mudar isso lá para o céu, vai jogar isso lá no céu. Tá? Então prestem menos atenção no teta, não fiquem tão desesperados com o teta importa, claro que importa. Acertar isso aqui, o preço da ação, importa 1000 vezes mais. 1000 vezes mais. Sabe? Acertar a volatilidade também importa muito mais do que importa o tempo. O tempo ele é totalmente secundário, embora seja importante, porque as opções em algum momento vão valer zero. Tá? Vão valer zero, vão tender a valer zero. Né? Isso tem significado. Se você não deixar para suas opções irem para a última semana de vida, o teta vai importar tão menos para você, mas tão menos. Vai ser tão menos importante na sua vida. Garçom, me dá aí uma cerveja, estou com a boca até seca já. Isso vai importar tão menos na sua vida que você, sabe, ele está ignorando. O que nos interessa são as outras, especialmente o delta e o preço da ação e o vega e a volatilidade. Isso aí é que, assim, é muito importante. Secundariamente, tem uma outra coisa que é importante, é a gente ter a relação entre o gama e o teta. Por que o gama e não o delta? Porque é o gama que acelera o delta para cima ou para baixo, galera. Então, o gama e o teta, eles têm uma relação. Essa relação chama break-even gama-teta, quanto é calculado, tá? Isso eu explico no meu livro, em detalhes, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso aqui me diz o seguinte: quanto que eu preciso que essa ação se desloque em termos de volatilidade para o tempo ser irrelevante para mim? Se cada dia que essa ação existir, eu estou falando da ação, mas é opção, tá, galera? Eu sempre faço isso, desculpa aí. Mas o tempo de vida que essa opção existir, se a volatilidade aumentar de 1,89, e é volatilidade mesmo que eu estou falando, o teta fica totalmente neutralizado. Vou mostrar isso aqui em números. Vamos ver. Tudo continua igual e a nossa ação, passa um dia, certo? Observa que aqui caiu o preço que tinha no teta. Mas como isso aqui tem que aumentar para ser totalmente neutralizado, estava em 30, eu passo para 1,88, 1,80. É 31,80. Ele neutralizou completamente a passagem de um dia. Por quê? Porque essa é a conta que me diz, se isso aqui variar 1%, a passagem do tempo é completamente neutralizada. Vamos lá, se eu mudar aqui mais um dia, passou mais um dia. A opção que estava 93 caiu. Aqui eu tenho que aumentar isso aqui. Então vamos lá para 33,6. Está subindo. Está neutralizando completamente. A conta aqui deve estar com algum errinho, tá? Porque tem que ser, isso aqui teria que dar um número exatamente igual. Eu estou fazendo algum erro, ou as aproximações que, por exemplo, eu fiz aqui. E que agora eu não vou parar o vídeo para a gente poder ver essas aproximações. Mas o que é importante observar é que o teta, o tempo, está sendo neutralizado pela variação da volatilidade. Então, essa é uma relação que você pode calcular. Tá? Uma hora eu faço um vídeo explicando como calcula, como chega nessa conta. Mas o importante é que o tempo, ele é importante? Sim, mas ele é tão secundário, galera. Ele é tão secundário, exceto na última semana. Na última semana de vida das opções, o tempo realmente se torna muito dramaticamente poderoso. Fora disso, o que importa para a gente é o delta, o rei das opções. Tá? O delta é o rei das opções. A rainha seria o vega
e o bobo da corte seria o Teta. Tá? Por quê? Porque o pessoal só fala nele e toma sarrafo, porque não entende que o resto é muito importante. É muito mais importante. Ok? Então, era isso que eu queria explicar para vocês. Era para ser um vídeo curto, o vídeo não está curto. De qualquer forma, era o último dessa série e fica a explicação. Valeu, galera! Um grande abraço. Depois, não esqueçam de tomar aquela cervejinha maneira e dá o like aqui no vídeo, por favor, dê o like, assine o canal, divulgue para os amigos e uma hora dessas a gente faz uma nova edição do Boteco do Campus. Um abração, tchau, tchau!